Você já ouviu falar em coaching? É um processo que produz mudanças positivas e que pode colaborar para a visualização mais clara dos pontos individuais, o aumento da autoconfiança, quebrar barreiras de limitação para que as pessoas possam conhecer melhor a si próprias, inclusive atingir o seu potencial máximo, alcançando mais facilmente suas metas. Para explicar isso, que parece um pouco complicado, eu estou recebendo aqui o empresário Carlos Nascimento. Boa noite, Nascimento. Obrigado pela presença. Olá, muito obrigado pelo convite. Fiquei muito lisonjeado e muito feliz. Um prazer estar aqui com vocês. Nosso. Coaching, afinal de contas, numa linguagem bem clara, o que é? Coaching hoje é entendido como uma ferramenta de ponta naquilo que diz respeito à gestão de pessoas. É um procedimento, coaching é um procedimento onde você faz uso de várias ferramentas, a exemplo de programação neurolinguística, da neurociência, de atendimentos que possam levar a pessoa a se descobrir. É uma quebra de barreiras, é quebra de paradigmas. Que veio para ficar ou como outras técnicas aí veio passadas? Para ficar. Veio para ficar porque se nós pegarmos o momento que nós estamos vivendo no país, um momento econômico, por exemplo, onde o país tem uma necessidade de aumentar a sua produtividade industrial. E se nós fizermos um paralelo de que hoje o que você precisa para aumentar essa produtividade são novas inovações, mas é também uma questão nova, uma questão recente, que é o reposicionamento das pessoas. Ou seja, você precisa reposicionar o seu profissional para que ele tenha um equilíbrio emocional e com isso ele possa dar uma produtividade maior. Ele seja uma pessoa feliz. Na verdade, o processo de coaching nada mais é do que você, através dessas ferramentas, fazer com que a pessoa esteja estável, esteja feliz. E ela feliz, evidentemente, ela vai ter uma qualidade de vida melhor, e inclusive do ponto de vista do seu trabalho. Tá, isso se aplica na empresa só ou na vida pessoal? Não, isso se aplica na vida pessoal, fundamentalmente na vida pessoal. Só? Não só, porque o que você precisa? Equilibrar o pessoal para você chegar a equilibrar o profissional. Eu particularmente tenho trabalhado muito com essa questão. Você não consegue trazer para a sua vida real aquela máxima de que, olha, cheguei no meu emprego, eu deixo meus problemas lá fora. Ou eu cheguei na minha casa, eu deixo os problemas do meu emprego lá fora. Isso na praticidade do dia a dia é muito difícil de conseguir. O que nós acompanhamos na prática, na realidade do dia a dia, é que as pessoas no seu espaço de trabalho são influenciadas pelas questões pessoais e na sua vida pessoal, muitas das vezes também, elas são implicadas pela pressão, pelo estresse da sua vida profissional. Então, equilibrar esse ser, trazer para esse ser uma situação de conforto, tanto pessoal como profissional, tem sido o nosso grande desafio. E é uma ferramenta que veio para ficar porque ela, de fato, é transformadora. Ela é uma ferramenta que, bem aplicada, de imediato, ela já surte os seus principais efeitos. E um processo de coach, ele se dá hoje em torno de 10 sessões. Cada sessão... Isso em tempo dá o quê? Isso dá em média 2 meses, 2 meses e meio. Então, para uma empresa, para o mundo corporativo, você ter uma pessoa transformada, um profissional transformado em 2 meses, 2 meses e meio, é muito interessante. Ainda que isso vá para o lado pessoal desse funcionário, o ganho a empresa quer exatamente tendo esse sujeito em perfeita disponibilidade e aproveitando-se do que ele tem de melhor, do seu potencial. Sim, o que é bom para a empresa, evidentemente, porque você reduz drasticamente o absenteísmo. Porque as pessoas levam muito esse negócio do trabalho para a empresa? Não, leva. Da vida pessoal para o trabalho? Sim, com certeza. Hoje, seguramente, nós temos várias pesquisas que colocam o trabalhador brasileiro como o trabalhador mais estressado do mundo. Chega a esse ponto. Chega a esse ponto. Então, nós temos hoje uma gama de trabalhadores que são os mais estressados do mundo. Por outro lado, você tem uma realidade produtiva, ou seja, do ponto de vista da produtividade brasileira, extremamente baixa. Para você ter uma ideia, recentemente, uma pesquisa da revista Exame dá conta de que você precisa de 5 trabalhadores brasileiros para equiparar a produção de um trabalhador americano.
Em grande parte, essa baixa produtividade do trabalhador brasileiro, claro que tem uma série de variantes. Uma das principais variantes são as doenças que nós chamamos de doenças emotivas, né? Doenças originárias da pressão psicológica ou do trabalho ou fora dele, e que no seu dia a dia essas coisas acabam se misturando. O processo de coach traz essa pessoa para a sua realidade, estabelece na pessoa o prisma do seu foco, das suas metas. Ou seja, o processo de coach possibilita colocar você exatamente diante daquilo que você é e daquilo que você está hoje, frente àquilo que você almeja chegar e quais são as ferramentas que você vai construir ao longo desse percurso. Mas não é um processo multidisciplinar, quer dizer, Pode chegar a Pode ser. chegar a ser? Pode chegar a ser. No meu caso, por exemplo, eu tenho um processo de atendimento de coach. Eu sou coach e sou treinador fundamentalista. Né? O que é isso? Nós construímos esse processo baseado na sua própria descoberta, na sua própria expertise que você traz ao longo da sua vida desde criança. Há situações onde você acaba se chocando com patamares um pouco mais aprofundados, que, por exemplo, você precisa trazer uma colega, uma profissional da área da psicologia. Psicologia. Então, o coach... Talvez ele não, até psiquiatria, dependendo do grau. Dependendo do caso, sim. A grande verdade é que o coach, ele é um treinador. Então, ele não é um clínico. Né? A nossa expertise é observar qual é o nosso limite de atuação. Ou seja, nós vamos até o limite do treinamento. Há situações que, de fato, você precisa ter uma relação interdisciplinar, por exemplo, com o psicólogo. Uma vez aplicado a técnica numa empresa, é possível depois você quantificar ou dimensionar o ganho que essa empresa vai ter? Porque alguém vai dizer, bom, que ganho eu tive com isso? E você vai dizer o quê? Você vai mostrar como? Não, é perfeitamente mensurável. Por quê? Porque você pega, por exemplo, uma situação de uma equipe onde o absenteísmo, a falta, justificadas ou não justificadas, ela tem uma grande incidência. O processo de coaching, ela traz uma reconstrução desse posicionamento do trabalhador. Ou seja, ele traz mais foco, mais comprometimento com as causas, mais comprometimento com a própria empresa, com o produto, com o universo laboral. Como é que você mensura isso? Com a queda drástica de faltas, por exemplo. Como uma outra ferramenta para você mensurar é a elevação da sua produtividade. Então, tem a diminuição do acidente de trabalho. Então, tem várias situações que você pode, de fato, medir o antes, o durante e o após. E esse caminho inverso aí? Quer dizer, a vida pessoal do sujeito não interfere no trabalho dele. O inverso também se dá. Também se dá. Por isso que nós aproximamos o pessoal do profissional. Né? Nós buscamos equalizar essas relações, essas emoções. Nós buscamos estabilizar o prisma do foco, da busca profissional, mas também da busca pessoal dessa pessoa, para que ela tenha uma qualidade de vida, para que ela tenha uma perspectiva de crescimento, tanto pessoal quanto profissional. Importante isso, porque evidentemente que ela crescendo pessoalmente, do ponto de vista da sua intelectualidade, do seu profissionalismo, dos seus objetivos, evidentemente que deverá haver um reconhecimento da própria empresa. O coaching se aplica o quê? Coletivamente, individualmente, as duas Você coisas? pode construir um processo de coaching de equipe, você pode construir um processo de coaching individual. O coach serve, na verdade, para múltiplas situações, né? Desde o ponto de vista da sua saúde, serve do ponto de vista de você se reposicionar para uma aposentadoria, serve para você se reposicionar para fazer um estabelecimento de foco prismal mais apurado numa profissão, serve para você se descobrir habilidades que muitas vezes você tem e não utiliza. O processo de coaching serve para você melhorar a sua comunicação, se tornar uma comunicação mais assertiva. Processo de coaching é utilizado para melhorar a oralidade da pessoa, a expressividade da pessoa.
Então, o processo de coach, ele não faz milagre. Eu costumo dizer uma máxima que é o seguinte: olha, nada te darei além daquilo que você já tem. O que nós vamos fazer é criar ferramentas de programação neurolinguística, de neurociência, para organizar tudo isso dentro de você, para que você estabeleça um patamar de busca das suas metas e dos seus objetivos. Quem, em geral, precisa mais no mercado de trabalho? O jovem, eu diria profissional? Hoje, então, a experiência tem nos colocado que essa é uma metodologia aplicada a todos os segmentos. O jovem precisa porque ele tem uma necessidade de reorganizar o seu modo de pensar, de trabalhar com as suas questões de cérebro, aproximar a sua mente consciente da sua mente consciente e estabelecer esse prisma de foco. Foco nos estudos, foco na disciplina de construir a sua vida futura. Um executivo, por exemplo, ele tem essa necessidade, muitas vezes por ter que replanificar a sua metodologia de trabalho, a sua reinserção no mercado de trabalho. Eu tenho uma experiência interessante numa cidade da Grande São Paulo, onde nós estamos fazendo coach com mulheres vitimizadas de violência. Ou seja, são mulheres que viviam com seus maridos sobre o prisma da violência doméstica e que agora elas estão reconstruindo a sua vida. Como reconstruir? Quais metas estabelecer? Quais ferramentas utilizar para essa reconstrução da sua vivência? Processo de coach. Tem um outro exemplo interessante em São Paulo, eu atendo em São Paulo também. Tem um executivo do setor bancário, acho que não tem problema de abrir, o salário dele é R$72 mil. Pressupõe que uma pessoa que ganha R$72 mil e que a cada 2 anos tenha 1 milhão de bônus do banco, seja uma pessoa bem feliz. Estabelecido. Mas não está. Não está. Está bem estabelecido financeiramente. Pessoalmente, ele é uma pessoa absolutamente destruída. O processo de coaching está reconstruindo as suas expertises, os seus paradigmas, e assim, em 4 sessões, ele já é uma outra pessoa. Então, o processo de coaching é muito isso. Eu costumo dizer que muito mais do que reorganizar e reposicionar a pessoa, o processo de coaching é o estabelecimento da busca pela felicidade. E é bem mais rápido que um ano sabático, né? É muito mais rápido que uma pós-graduação, é muito mais rápido barato. que uma graduação, e é por isso que veio para ficar. Você colocou uma coisa bastante interessante. As empresas têm procurado investir muito nisso, justamente em função dessa rapidez do resultado, da praticidade e da rapidez do resultado. Se você investe num profissional, num treinamento a longo prazo, a médio prazo, evidentemente que o coaching ele processa e traz os resultados muito mais rapidamente. Por isso que a nossa tendência é que é uma ferramenta de fato que veio para ficar. A mulher e o homem, qual é a diferença deles? Quem precisa mais em geral? Eu não diria quem precisa mais. Cada pessoa, as pessoas muitas vezes acham que o coaching, o profissional de coaching, ele ensina o coachee, que é o nosso cliente. Na verdade, é uma troca maravilhosa. A cada cliente eu aprendo muito, porque as coisas são diferenciadas, cada ser humano, embora tenham as mesmas particularidades, elas se apresentam de uma forma assim, muito diversificada. Porque as interferências de um plano no outro, da vida da pessoa, dá-se a impressão de que o da mulher seria mais complicado, porque ela assume muito mais responsabilidade. Sim. Ela tem um mercado de trabalho onde ela tem que dar conta e briga para dar conta, né? E disputa aí, está num momento bem de disputa mesmo, e ao mesmo tempo ela tem as tarefas de casa que não deixaram de ser delas, né? Sim. Então dá a impressão de que talvez ela precisasse mais. Não, eu não sinto isso. Não? Na prática, a gente não sente isso. Na prática, quem tem me procurado, eu tenho muitos clientes, diria que 80% dos meus clientes hoje são homens, são pessoas relacionadas ao mercado, executivos e equipes. Tenho, evidentemente, tem várias clientes mulheres, mas a implicância, eu diria até para você que pela experiência que tem, a mulher tem uma capacidade muito maior de absorver isso, de lidar melhor com as pressões, de lidar melhor
com o não que a vida lhe traz, com as situações de estresse, a mulher ela tem uma capacidade de absorção maior, né? Claro que no processo de coaching, aí meio que equipara-se, tanto as frustrações, os bloqueios, eles são muito prementes no homem, como são também muito prementes na mulher. Mas eu diria seguramente para você que em termos de absorção do choque da vida, a mulher hoje ela tem uma expertise muito mais elevada. E aplicar o coaching, por exemplo, numa empresa, implica num custo muito alto ou não? Não, hoje assim, nós temos uma situação colocada de mercado, né? O coaching ele cobra, se for no caso do procedimento de coaching, eu cobro por hora. Quando é um processo de treinamento, que são algum pacote fechado, vamos colocar assim, dependendo da estrutura que você vai usar, dependendo da demanda criada pela empresa, é uma outra forma de pagamento, uma outra forma de estabelecimento de valores. Nada que não vale a pena, né? É um investimento que tem demonstrado na prática extremamente útil. Muitas vezes nós temos um patamar de adiar as coisas, né? De não investir muitas vezes em nós mesmos, né? Uhum. O processo de coaching hoje é um processo de investimento e de estabelecimento de resultados muito praticáveis, né? O que nós cobramos hoje é uma coisa absolutamente flexível, né? Porque é uma troca, muitas vezes nós aprendemos, eu inclusive não abro mão de fazer vários atendimentos, inclusive gratuitamente, né? Porque há esse processo de crescimento, esse processo de troca. Mas em termos de valores não é absolutamente nada de que uma empresa não consiga arcar. Existe aqui no Brasil algum site ou alguma entidade que seja uma referência de consulta? Hoje nós já técnica? temos vários. Temos a Associação Brasileira de Coaching. Eu tenho uma formação diferenciada, minha formação da Universidade Mackenzie de São Paulo. Eu tenho formação também em programação neurolinguística, neurociência, pelo Instituto de Formação de Treinadores, o nosso grande mestre Masaru Ogata. Tenho formação do Masaru Ogata, que é um dos tops, vamos dizer assim, nessa área de treinamento, inclusive de coaching. Mas essa situação já está meio disseminada no Brasil, vamos dizer assim, né? Rio de Janeiro tem boas escolas, Belo Horizonte boas escolas e principalmente São Paulo também já com boas escolas de coaching. Sites para consulta, para o telespectador saber mais a respeito. Eu indicaria o meu, se você me permitir. Né? Pois não, vamos lá. O nosso site é www.ypysoluções.com.br E o da Associação Brasileira de Coaching também, é só jogar no Google lá, vai ter acesso ao site. Associação Brasileira de Coaching. E aí... O Instituto Nacional de Coaching também é uma referência bastante importante no mercado, né? E eu diria para você que muito mais do que as bandeiras, essas escolas, na hora de contratar, o cliente deve observar muito a formação histórica da pessoa de coaching. Né? Eu tenho uma formação hoje de relacionamento, tanto com o terceiro setor, como com relacionamento com corporações, com empresas, já de quase 25 anos. Né? Então, eu já trabalhei com todo tipo de segmento da sociedade, né? De recicladores, a índios, a moradores de rua, a cientistas de neurociências, a médicos, petroleiros, empresários. Então, graças a Deus, toda essa vivência, essa troca com esses segmentos dos nossos seres humanos me deu, graças a Deus, uma expertise bastante bacana de poder hoje desenvolver o processo de coaching. Obrigado, Nascimento, pela presença. Obrigado a você. Viu? Muito feliz de estar aqui com você. E a gente também. Falei com o Carlos Nascimento, empresário e trainee também, não? Sim, eu sou master em treinamento, eu sou master em treinamento de recomposicionamento profissional, né, de reposicionamento profissional e sou coach. São duas coisas muito... A expressão é sou coaching. Coach, que é treinador, né? A tradução, aportuguesando a expressão é o treinador. Então eu falei com o Carlos Nascimento, que é coaching. E quem quiser consultar mais nesses sites que ele falou aqui, são sites interessantes para você conhecer mais a respeito, porque, segundo ele próprio
considerou aqui, trata-se de algo que vem para se instalar, ficar e para se tornar uma prática normal, né, rotineira até. Com certeza. Né? E que assim seja então, né? Obrigado, Nascimento. Obrigado a você, parabéns pelo trabalho e mais uma vez ratificar a minha alegria de ter partilhado esse momento contigo. Para a gente também foi uma satisfação muito grande. A vocês também muito boa noite, obrigado. Amanhã às 7 da noite voltamos com outro Jornal TVM. Tchau, tchau.